Olá, pessoal. Vamos dar início agora à disciplina prática de ensino em História 3, com a bibliografia número 1, que é o texto do José Uriá, que a gente vai tratar a primeira unidade sobre a igualdade étnico-racial no Brasil e ensino de História. Então, a primeira questão que esse texto nos leva a pensar, que é um texto clássico já, que é bastante antigo, eu estudei esse texto já tem muito tempo, é que as relações da nossa legislação, da nossa Constituição e a própria história do Brasil com os direitos dos negros, dos afrodescendentes, da população negra e indígena na história do Brasil. Então, o texto mostra que, no contexto do governo Lula, nós teremos a aprovação da legislação que pretende promover a igualdade étnico-racial e a defesa dos direitos humanos no Brasil, na escola brasileira. E aí a gente tem que pensar como é que isso foi sendo implementado, né? Porque o texto de 2005, nós estamos em 2021, a gente tem que pensar o que os professores vêm fazendo nesse momento e como é que o livro didático, como é que a comunidade acadêmica tem lidado com essa questão. Então, o que isso tem a ver com a prática de ensino em História, que é a disciplina que eu ministro? Nós precisamos acompanhar a própria história da legislação da educação brasileira, de FHC para cá, porque nós estamos agora na vigência da BNCC, já houve o PCN, aí nesse meio nós temos a legislação que defende a prática, a implementação da educação indígena e da defesa da história dos negros e dos afrodescendentes no Brasil, da cultura, não é? Dessas populações. E aí nós temos que acompanhar como que essas legislações influenciaram a escola, como é que elas foram pensadas no cotidiano escolar, que materiais que foram produzidos e que resultados práticos nós temos. Porque o aluno que chega na universidade é produto dessa escola que está aí. Então, esse pessoal jovem que a gente tem agora nos cursos de licenciatura, com 19, 20 anos, deveria ter estudado essas questões. Agora, se não estudou, isso daí demonstra o quê? A própria dificuldade do discurso acadêmico chegar na prática de sala de aula e a própria dificuldade da escola de pensar-se autonomamente, dos professores se pensarem como intelectuais, porque aqui eu falo de como um estudioso, uma pessoa que estuda o materialismo histórico dialético. Então é importante que o professor, a professora, não espere que surja um salvador da pátria, ou seja, o santo de casa tem que fazer milagre. Isso quer dizer que o professor, a professora, eles têm que estudar e tem que se basear no que o Antônio Gramsci falava lá no século XIX, né? No século XX, aliás. Os intelectuais têm que ser intelectuais orgânicos. Eu não posso esperar, não posso crer que um professor da universidade vai na escola, vai chegar, vai revelar uma verdade para nós. Então, esses professores que estão lá, como intelectuais, não é? Como Henri Giraud já havia comentado também, esses professores precisam exercer a sua intelectualidade, precisam não só produzir aulas, mas também escrever, organizar as suas práticas para poder fazer esse debate que é um debate transversal, ou seja, lá no PCN dizia isso, né? A defesa dos direitos humanos é um debate transversal, assim como ética, assim como o direito da mulher, o direito da criança, o direito do idoso, o direito do consumidor, são temas transversais. Então não precisa ter uma disciplina para falar de igualdade étnico-racial, mas eu tenho que buscar na geografia, na história, no texto de língua portuguesa, momentos, espaços e oportunidades onde eu possa fazer uma intervenção para debater essa questão da igualdade étnico-racial. Não preciso haver um capítulo no meu livro de história falando assim: o combate ao racismo no Brasil, uma história,
ou medidas para combater o racismo no Brasil. Como combater o racismo no Brasil? Isso não vai existir e também não é saudável que exista, porque as pessoas têm que pensar e os professores universitários, teoricamente, forneceram base, substrato para o professor da rede pública pensar. Se não ofereceu, a gente tem que voltar a debater isso daí. E aí eu não me eximo do debate, eu acho que o debate é sempre conflituoso, sempre conflitante, mas ele é importante porque é nesse conflito que a gente vai evidenciar as carências teóricas e também as acomodações, as subjetividades dos sujeitos que abandonam o tema ou que deixam o tema passar batido. Porque a ideia do como fazer, indicando em dar receitas, é uma ideia muito prazerosa, né? Eu vou achar um vídeo que vai me dar receitas. E eu preciso refletir sobre isso. Então eu, intelectual, não posso abandonar a perspectiva de construir com o meu coletivo, com a minha escola, uma possibilidade de interpretação genuína da luta contra o racismo. Porque eu que sei o que acontece aqui na minha escola. Então não adianta eu pegar a receita e aplicar num lugar, num universo, no espaço que eu não conheço. Então o que o José Roberto Oriá nos mostra nesse primeiro texto aqui é a necessidade do empoderamento da população negra e afrodescendente a partir do conhecimento da sua história. Quando a gente diz o conhecimento da sua história, isso implica em pesquisa, porque nós não temos livros didáticos escritos claramente para a população negra e afrodescendente. Até porque o livro didático ele contempla uma interpretação de que ele é escrito para o povo brasileiro, quer dizer, é uma população multiétnica, né? Formada por diversos povos, você não vai ter livros específicos para cada criança pertencente a cada etnia, né? Então, o que o professor tem que fazer, tem que pensar? Ele tem que pensar as oportunidades dentro do currículo para fazer esse processo de empoderamento. Então, por exemplo, a gente tem lá uma história do Brasil colonial que, a partir das suas imagens clássicas, Debré, Rugendas, Ecaute fazendo representação dos índios, tem aquele texto sobre os indígenas do litoral do Mário Maestre, que é repleto de ilustrações de um europeu que naufragou no litoral, Jean Delery, né? E ali o sujeito que ouviu a história fez representações de churrasquinhos de europeus numa grelha improvisada. Então, foi sendo construído um imaginário, né, a partir do desenho, da pintura, em torno do negro e do índio, e isso vai ficar no livro didático brasileiro. Então é importante que o professor já pegue isso daí lá no período colonial, no período imperial, e faça contrapontos. Vamos representar o índio de outra maneira. Vamos buscar outras imagens do índio contemporâneo. Porque se as pessoas não acreditam que o indígena tem direito hoje, isso deriva em grande parte da dificuldade de verificar o índio ao longo da história do Brasil no século XIX e XX. Porque ele está lá no período colonial, pintado, representado com plumas, nu, e depois ele não existe mais. Então acabou a população indígena. Tanto é que aqui no Mato Grosso do Sul, quando a gente fala dos indígenas, esses tempinhos foi dia do índio, né? O que se observa? A representação clássica emerge, ela aparece, né? Nas atividades didáticas da escola, infelizmente, nas maneiras como as pessoas publicam Feliz Dia do Índio no Facebook. Ninguém quer saber do índio pobre, do índio com fome, esfarrapado. As pessoas querem aquele índio caracterizado como agregado à natureza, aquele índio forte, aquele homem grande, né? Aquela mulher saudável, pintada. E aí, esse anacronismo, quer dizer, você congelar a imagem do índio no passado, é um negócio grave, porque daí resulta na nossa interpretação. Essa pessoa não tem direito, essa pessoa não é mais indígena, não porta a cultura indígena. E afinal, o que é cultura? As pessoas querem, que é uma coisa absurda de pensar, né? Querem deter o monopólio de dizer o que é, o que não é cultura. Esse é índio, esse não é mais índio. Esse é quilombola, esse não é mais quilombola. Tem celular, não é mais índio. Então isso decorre do quê?
dessa interpretação ahistórica, né? Dessa interpretação que considera a cultura como um elemento fechado em torno de si mesma. E que no momento contemporâneo, que a gente vive do Estado de direita, desse governo ultradireitista, é importante a gente saber a história do período colonial e todo o processo de desenrolar do genocídio das populações indígenas para a gente chegar hoje e defender o direito do índio à universidade, ao SUS, ao celular, entre outras coisas. Porque, afinal de contas, no contexto contemporâneo, todos somos trabalhadores, todos somos precarizados, todos somos mão de obra barata para o capitalismo. É essa que é a realidade que as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender e de assumir essa identidade de trabalhador, de pobre, de vendedor da sua mão de obra, porque nós só temos a nossa energia para trabalhar. O dia que não tiver, morre, morre como um índio, né? Morre como um negro, morre como qualquer pessoa morre, fora as ilusões que a mídia pequeno-burguesa cria na nossa cabeça. Então, a busca pelo processo de empoderamento, né, que é um tema tão contemporâneo, midiático, dos negros e dos indígenas, passa pela rediscussão das imagens que estão lá no livro didático, porque a gente vê os textos sobre o Brasil colonial, negros açoitados, negros com ferro no pescoço, negros nus, caídos no chão, amarrados, apanhando. E aí a gente vai por todo o período colonial, chega ao século XX e nós, no final do XIX e XX, a gente não tem mais negros na história da narrativa do livro didático. Então, outro tema muito importante é a representatividade. Onde é que vai parar um negro para a criança negra que está lendo esse livro didático? Então, não tem. E aí nós acostumamos a subalternizar, quer dizer, colocar embaixo, normalizamos isso, a figura do negro na vida cotidiana. Então, quem que é o negro? Ah, tem uma pessoa negra passando, deve ser da faxina. Tem um homem negro passando, deve ser o porteiro, né? Não pode ser o diretor da escola, não pode ser o secretário municipal de educação, não pode ser uma médica que está visitando a escola. É uma pessoa negra, portanto, né? Então a gente sempre inconscientemente faz essas associações. A mesma coisa é o indígena. A pessoa diz para você, eu sou indígena, nossa, aí tem um estardalhaço, todo mundo quer dizer, não, não é, porque você está aqui. Como que você é indígena? E aí é que vem uma coisa que a gente sempre diz nas aulas de prática de ensino em história, a necessidade de legitimar o discurso do professor. Se o professor estudou, se o professor falou, por que cargas d'água que ele não pode ser acreditado? E um presidente boçal como esse que a gente tem aí pode falar coisas e pode se tornar verdade. É isso que nós temos que refletir. O que o texto do Oriá nos mostra é a necessidade de desconstruir os discursos aparentes, né? E isso é filosófico, isso já está desde Marx, a gente vem falando isso, e esse texto é para o pessoal do terceiro semestre. Aparentemente é um texto simples, mas ele pressupõe que a gente tenha essa perspicácia filosófica de discutir essência e aparência, alienação, ideologia, dentro do livro didático e dentro do movimento de combate ao racismo. Porque ao mesmo tempo que a gente não pode aceitar a folclorização do negro e do indígena no livro didático, no cotidiano escolar, nós também não podemos transformar tudo em militância. Porque isso daí vira o quê? Aquele escândalo midiático que a gente vê no Big Brother sobre o direito do negro, representatividade, etc, etc. Então é muito importante a gente saber como é que a temática do combate ao racismo e a defesa da igualdade étnico-racial no Brasil se relaciona com o materialismo histórico dialético. Quer dizer, não basta combater o racismo, é necessário também permitir que a família negra indígena tenha direitos no Estado e participe do processo de empoderamento popular, participe da luta, participe do sindicato, para que a gente possa avançar no processo de politização da classe trabalhadora brasileira. E aí a gente chegar num outro patamar. Ou seja, a gente vem de uma base educando o povo trabalhador
para a defesa dos direitos diversos, como eu mencionei, do homem adulto, né, do idoso, da mulher, da criança, do negro, do indígena, dos LGBTQIA+, mas essa é uma etapa, não é um objetivo em si mesmo. Que eu não posso acreditar que transformar todas as populações negras numa espetacularização de direitos, porque eles aparecem na televisão, porque eles são visíveis como Thaís Araújo, como Beyoncé, como Lázaro Ramos, e tá tudo bem. Não é essa a questão. Eu preciso ultrapassar esse patamar do consumo. Eu preciso ultrapassar essa coisa de o negro era oprimido, agora ele está oprimindo, então tá bom. Não é essa a questão. Eu preciso ultrapassar isso em prol de um processo de luta que resulte na própria contestação do capitalismo. Então nós não podemos perder de vista isso. A necessidade de demonstrar os equívocos dessa organização, dessa nossa sociedade contemporânea, que é a sociedade capitalista.